tempo atrás a irmã Isabel falando que lá na Angola o culto dura de 6 a 8 horas. E quando termina diz assim, o culto estava tão bom, já acabou. Então, irmãos, às vezes o culto festivo ele demora um pouco mais mesmo. E às vezes eu faço uma comparação. Jesus ele pregava muitas das vezes por parábola, que é comparação. E às vezes a gente passa o dia todo em pé, trabalhando na empresa, pesado. Aí quando a gente chega na casa de Deus, é sentado e quer logo embora. É verdade. E o intervalo às vezes lá no trabalho é apenas de 30 minutos, 1 hora, 4 horas, depois 1 hora de intervalo, depois mais 4 ou 5 horas em pé. Então, meus irmãos, lá a gente está trabalhando, é verdade que é para nós, para o sustento da nossa casa, isso é uma coisa honrosa. Mas a nossa salvação, ela é muito mais importante do que o bem material. E um momento como este renova as nossas forças, renova a nossa esperança, a nossa fé, a nossa comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Há uns dias atrás eu estava vendo um comentário de por que muitas das vezes muitos eles esfriam na sua fé espiritual. Isso é bíblico, porque o Senhor falou na igreja lá de Éfeso, lá nas 7 igrejas do Apocalipse, ele diz: tem porém contra ti que perdeste o teu primeiro amor. E fala de uma igreja morna lá. Então há a possibilidade de ter uma igreja fria, uma igreja morna e até morta, como a Bíblia diz. Porque as igrejas do Apocalipse, elas simbolizam as igrejas em todos os tempos, desde o seu nascedor. Então, meus queridos irmãos, ele dizia o seguinte, que o que mantinha o crente fervoroso e ativo era vida de oração, estudo contínuo da palavra de Deus, vida de santidade, vida de comunhão com os irmãos, ou seja, a participação na comunidade em que você faz parte, em que você congrega. Isso anima, aviva, torna o crente fervoroso. O crente isolado, que se isola, que se ausenta, a tendência é desanimar na fé, esfriar. Então, por isso, o crente ele precisa, irmãos, estar unido com os irmãos. Eu tenho o exemplo da igreja primitiva. Lá no capítulo 2 de Atos, após o derramamento do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles estavam ali todos os dias, no templo. A Bíblia diz da doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão. Havia temor naqueles irmãos. E a Bíblia diz que o Senhor acrescia o número dos salvos. Então, perceba bem o quanto a igreja ela precisa estar atenta e motivada em relação à sua vida cristã. Então, meus queridos irmãos, isto é bíblico que eu estou falando aos meus irmãos. Eu gostaria de ler com os irmãos apenas 1 Coríntios 5, 7. E nós já vamos cear. E no ato que nós vamos distribuir o pão, a mocidade, onde está a mocidade aí? Vai estar louvando, estará louvando ao Senhor. E no ato da distribuição do cálice do vinho, as nossas irmãs estarão louvando ao Senhor, um vocal geral. Tá certo, meus irmãos? Diz assim o texto, capítulo 5, versículo 7. Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Somente a parte B reforçando, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Como os irmãos perceberam, todo o trabalho realizado, o especial de Páscoa, ora apresentado, a cantata de Páscoa, ela girou em torno desse momento que nós estamos ora celebrando ou rememorizando, que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas a Páscoa judaica ela tem sua origem, ela se originou lá no Egito. E esta foi uma das emblemáticas, porque o povo já estava há muito tempo servindo ali a Faraó. E este povo vivia ali subjugado e sofrendo. E a Bíblia diz que o seu clamor chega a Deus. Os estudiosos chegam a dizer que o período que eles passaram no Egito foi entre 150 a 215 anos de sofrimento. Porque os 430 pode-se contar
a partir de Abraão, do capítulo 12 ou 15 de Gênesis para cá. Isto é um debate que há na teologia entre os teólogos. Certo é, irmãos, que o texto vai dizer que depois de 430 anos, eles então são movidos por Deus. Deus então levanta um homem chamado Moisés, que significa tirado das águas, para que então se tornasse o libertador de Israel. Ele é um tipo de Cristo, irmãos, chamado por Deus para libertar o povo do Egito. E a Bíblia diz que ele cumpre então a missão, porque eu preciso ser breve, nós não vamos estar contando toda a história, o contexto histórico, mas Moisés então é levantado por Deus, e Deus o encontra, ele pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, lá no deserto, na sarça. Deus fala com ele, envia ele, e diz: vai, diz que eu sou, enviou a voz, e diz isso a Faraó. Então ele vai e fala a Faraó, e Faraó então não atenta, despreza. Então Deus vai mandar 10 pragas, e a última praga é a praga aonde vai morrer os primogênitos, tanto daqueles egípcios como também dos animais. E a Bíblia diz que Deus então manda Moisés preparar o povo tem que estar já vestido, já preparado para sair. Isso, irmãos, é um tipo de preparação de todos nós que devemos estar, porque Jesus está por voltar, e não há tempo mais de querer se preparar para encontrar com Jesus. Nós precisamos estar prontos. Jesus falou sobre a parábola das 10 virgens e do pai de família também, que não sabe a hora que o ladrão vai vir, se soubesse vigiaria. Então por isso ele diz: olha, ficai atentos, vigilantes, porque ele virá a hora que vocês não pensam. E a Bíblia diz, irmãos, que eles então, prontos e preparados, obedeceram a voz de Deus através de Moisés. E o interessante notar que obedecer é melhor do que sacrificar. Se há uma autoridade, irmãos, seja ela secular, eclesiástica, e que está, como alguém diz, jogando dentro das 4 linhas, que você obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. O ser humano, ele tem a tendência má no seu coração de ser desobediente. Isso é uma tendência da natureza humana, isso é natural. Mas a Bíblia diz que, como cristãos que somos, nós nascemos de novo. E nascido de novo que somos, a nossa vida agora é outra. A Bíblia diz que a nossa mente é renovada. Passamos agora a ter um novo modo de viver, uma nova maneira de viver. A nossa vida agora é para agradar a Deus, e temos a Bíblia como bússola, como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para nos conduzir na verdade. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que eles obedecem. E o Senhor disse assim: olha, vocês vão pegar um cordeiro, ou carneiro, ou cabrito, de 1 ano sem defeito. Porque, irmãos, Deus, ele não quer sacrifício que tenha defeito. Tanto é que lá na lei estava registrado que nem mesmo o sacerdote poderia ter defeito, e nem animal defeito para ser apresentado como sacrifício. E às vezes nós queremos dar o pior para Deus, nem o dízimo do tempo, às vezes não queremos dar para Deus. Não queremos, irmãos, investir na nossa vida cristã, servir a Deus do modo como Ele pede para que possamos servi-lo. Queremos servir de qualquer maneira. E Deus, eu vou dizer aos irmãos, Ele não aceita sacrifício de qualquer maneira. Se estão servindo a Deus de qualquer maneira, pode acreditar que Deus não está recebendo. Deus, Ele recebe o melhor. E é o melhor que nós devemos oferecer a Ele. Por quê, pastor? Porque Ele ofereceu o melhor em favor de cada um de nós. E quem foi o melhor, pastor? Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E diga aos irmãos, Ele está conosco nesta hora, neste momento. Porque a sua palavra diz em Mateus 18:20, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Nós já sentimos a sua presença. Lembra aí aquela música? Os irmãos podem cantar comigo aí um pouquinho, os irmãos que sabem. O homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Será que ele está operando mesmo? Eu vejo agora
olhos da fé Ele está todas as lágrimas. O homem de branco, não há outro, é Jesus. Ele está conosco nesta hora, meu irmão e minha irmã. Glória ao santo nome do Senhor. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que eles então matam o cordeiro, o carneiro, ali sem defeito de 1 ano. Se a família fosse pequena, se juntava com outra. Essa é a origem da Páscoa. E então eles iam comer juntos. O cordeiro tinha que ser assado inteiro, com tudo. E a Bíblia diz, irmãos, que eles não podiam deixar para o outro dia. Deveriam comer logo ali. Se fala de providência. Tem gente que, meu Deus, o que eu vou comer amanhã? O que vai ser amanhã? Irmãos, confiem em Deus. Deus é o Deus da providência. Louvado seja o santo nome do Senhor. Apresente as tuas causas a Deus. Confia nele. E os teus planos serão estabelecidos. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que então eles comem a carne e o sangue, juntam em uma bacia e passa ali nos apoios e nas vergas da porta. Porque o Senhor viria à meia-noite e estaria então passando nas casas onde não tinha marca do sangue. E aqueles que estavam ali, os primogênitos, eles seriam mortos. E assim sucedeu. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, então veio lá o destruidor, o anjo da morte, irmãos. E ele foi passando. E quando ele via então a marca do sangue, ou Pessah, Páscoa, no original, que é passar de lado, que é poupar, ou passar por cima, então ele não encostava naquela casa, mas a casa que não tinha marca do sangue, então ia tirando a vida dos primogênitos. E não somente dos humanos, mas também dos animais. E a Bíblia diz, irmãos, que foi um grande clamor. E só depois disso a Bíblia diz que Faraó então resolveu deixar o povo partir. Irmãos, muitas das vezes é preciso ver o sofrimento para fazer a vontade de Deus. Deus ele está nos dando tudo, a oportunidade, o tempo, a vida, para que nós possamos servi-lo da melhor maneira possível. E às vezes a gente ainda murmura. Irmãos, e o interessante é notar, murmurar para estar na casa de Deus, para servir a Ele. Eu não vou, não sei porque eu tenho que estar na igreja, o que é que eu vou fazer lá? Irmão, isso é um pecado. Porque ao ir à casa de Deus, você não vai fazer outra coisa, eu disse no começo. Você vai adorar, você vai agradecer a Deus, você vai servir a Deus, você vai louvar o nome do Senhor. E quando você retorna para casa, você vai retornar com a bênção do Senhor para a sua casa, para a sua família. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então isso é uma ignorância, meus queridos irmãos. E a Bíblia diz então que o anjo passa, um grande clamor, ele sai então, e ali se inicia. E o Senhor havia dito no mesmo capítulo 12 que aquilo ali serviria de testemunho perpétuo, de memorial perpétuo. Por isso que até hoje eles celebram a Páscoa, porque eles lembram o sacrifício que foi feito lá em toda a libertação que foi realizada por Deus através da última praga. Irmãos, e é nesse íntere que Jesus, já com 3 anos e meio de ministério, a Bíblia diz então que ele vai reunir os seus discípulos. E ele diz assim, olha, vai e segue o homem com um cântaro na cabeça, porque não era costume o homem carregar vaso na cabeça. Segue ele, diz que lá vai ser celebrada a Páscoa. E então os discípulos fazem um lugar, ele é bem arrumado, é um cenáculo com capacidade para cerca de 120 pessoas, uma sala ampla, e a Bíblia diz que ali o Senhor então passa a celebrar a Páscoa. E ele não celebra a Páscoa, irmãos, com peixe. Não é com peixe. Nem se abstém da carne, mas como de costume. E a Bíblia diz que ali ele parte o pão, ali ele abençoa o pão, ele abençoa o vinho e distribui aos discípulos. E ele vai dizer, olha, este pão é o meu corpo que será partido por vós. Este vinho é o meu sangue que será derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento está se originando a Santa Ceia do Senhor. E a Bíblia vai dizer aqui, irmãos, que lá no Antigo Testamento era
cordeiro era um animal que era o substituto daquele que deveria morrer. Também depois veio a expiação, e a expiação que acontecia uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava lá no lugar santíssimo com sangue de animal. O corpo do animal era sacrificado lá fora no holocausto, e lá dentro o sangue era aspergido sobre a tampa do propiciatório. Para quê, pastor? Para que substituísse os pecados, de toda uma nação durante o ano. Então veja bem que a finalidade aqui era substituir. Para que, irmãos, não morresse lá no Egito os primogênitos dos filhos de Israel. Fazendo uma analogia na pessoa do Senhor Jesus, e temos lido aqui, e a Bíblia diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, porque Ele é o Cordeiro de Deus, como diz João 29, que tira o pecado do mundo. Bendito seja o santo nome do Senhor. O Cordeiro lá no Antigo Testamento livrou muitos de morrerem. Agora, a observação era, quando aquele povo saiu do Egito, só homens, eram 600 mil, fora mulheres e crianças. Alguns fazem a conta que ultrapassavam os 3 milhões. Agora, irmão, se nós fôssemos contar, se cada homem daquele fosse chefe de família, seriam 600 mil cordeiros, ou um total aproximado de uns 400 mil, vamos dizer, levando em consideração as famílias pequenas que se uniam. Era muito cordeiro. Mas aí vem a boa notícia, que não se precisou de milhares de Jesus para morrer, se sacrificar pela humanidade, para que a humanidade fosse resgatada dos seus pecados e fosse livre da sua condenação ou da morte eterna. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele morreu uma única vez pelos pecados de toda a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. Todos os anos depois do sacrifício da Páscoa, no dia da expiação se fazia sacrifício. Mas a Bíblia diz que Jesus não. Lá no capítulo 9 de Hebreus vai narrar sobre isto. A Bíblia diz, irmãos, que o sumo sacerdote entrava uma vez com o sangue do animal morto e oferecia para que os pecados das pessoas fossem então perdoados, ou apenas cobertos da verdade e não removidos. Mas a Bíblia ela vai dizer que ele entrou não em santuário feito por mão de homens, mas entrou no santuário celeste e fez uma redenção. E a Bíblia diz, não com sangue de bodes ou sangue de animais, mas com o seu próprio sangue ele efetuou uma redenção eterna. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ou seja, Jesus fez um único sacrifício que trouxe a libertação e a salvação eterna para toda a humanidade, e para aqueles que um dia aceitam o seu sacrifício, que o confessam como Salvador, que nascem de novo, que perseveram até o fim. A Bíblia diz, esses serão salvos. Bendito seja o nome do Senhor. Então o sacrifício de Jesus não foi em vão. Ele é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa não é um coelhinho, não é ovo de chocolate. Pastor, pode comer o chocolate na Semana Santa? Pode, se quiser me dão também como. Não tem problema algum. O que vale é a motivação. Qual é a tua motivação? Aqui está a minha Páscoa. Esse ovinho está aqui, ó. Feliz Páscoa, esse ovinho não. Se quiser me dar um ovo, 2, 3, eu como tudinho. A missionária Maria Antônia ainda distribui para detalhada. Agora a motivação é que vai importar. Então a nossa motivação, irmãos, no que diz respeito à Páscoa, é Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que partiu, o seu corpo foi partido da cruz, o seu sangue derramado na cruz, aquele que morreu, mas ele não está morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou e brevemente retornará para levar a sua igreja para o céu. Então o que vale é a motivação. Às vezes a gente vem para o culto de Santa Ceia e a gente acha que é um culto como outro qualquer. Não é, irmãos. E nem um culto é como outro qualquer. Cada culto, ele tem a sua particularidade. Cada culto é um culto singular, é um culto especial. Cada culto é um culto diferente. Cada culto é um lugar onde Deus está presente para abençoar, para fortalecer, para renovar, para alegrar, para curar, para salvar, para libertar, para transformar. Bendito seja o santo nome do Senhor.
Eu gostaria que você ficasse de pé. Glória a Deus. Aleluia. Não vou me demorar, porque a hora já está bem adiantada. Mas coloque no seu coração que Jesus é a nossa Páscoa. A primeira motivação que vem do mundo é a questão do consumismo, das propagandas que deturpam o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas como cristãos que somos, irmãos, não podemos deixar levar e nem influenciar nossos filhos em relação a isso, para que eles não cresçam com a mente voltada para aquilo que não é a verdade. Temos que dizer, olha, isso aqui, as pessoas lá fora, elas celebram assim, elas trocam ovo de Páscoa, elas fazem isso, elas fazem ceia, mas o sentido é este e aquilo. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que morreu, aquele que entregou a sua vida, aquele que apanhou, aquele que foi açoitado, aquele que foi esbofeteado, cuspido, traído, aquele que, meus queridos irmãos, subiu naquela cruz ou foi levado até a cruz, sofreu na cruz, morreu na cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Quando a gente vai ler o texto da Santa Ceia, a Bíblia vai dizer que é tanto memorial fazer isso em memória de mim, como a última parte vai dizer no versículo 26 de 1 Coríntios, até que ele volte. Então aponta para o passado, para o presente, porque Jesus está neste ato solene, e para o futuro, porque está anunciando o seu retorno, a sua volta, que pode ser a qualquer momento. E eu perguntaria, irmãos, nós estamos dando sentido àquilo que Jesus fez por nós? Qual é a nossa motivação em relação à nossa vida cristã, à nossa fé? Qual é a nossa motivação cristã? O que é que está nos levando a ser crentes? O que está nos levando a seguir a vida com Cristo? É simplesmente o que Ele tem para oferecer? Porque alguns seguiam a Cristo porque Ele tinha algo para oferecer. No dia que Ele disse assim, olha, as raposas têm, os passarinhos têm o seu ninho, as raposas são covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele disse, não, então aqui não dá para mim não. E cada um foi pegar o seu rumo. Porque às vezes, irmãos, a gente se aproxima de Jesus achando que Jesus é o dono da loteria, que Ele vai premiar todo mundo, né? E não é bem assim. Deus, Ele nos abençoa, supre as nossas necessidades, mas a finalidade maior é salvar a minha e a tua alma. A finalidade maior é apagar os nossos pecados com o seu sacrifício e nos tornar dignos de morar no céu. Esta é a finalidade maior. Então, guarde isso e que você possa ser com a motivação certa. Jesus morreu e eu preciso agora fazer a minha parte como crente, seguir a Jesus com perseverança, ser fiel até a morte, para que então eu possa herdar a salvação. Então, meus irmãos, nós vamos ler aqui o texto da Santa Ceia, de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículos 23 ao 26. Aleluia. Peço aqui que o evangelista Juscelino faça a leitura do texto dos versículos 23 em diante. Aí depois faça a oração pelo pão. Enquanto isso, a mocidade, ela estará se preparando para louvar ao Senhor na distribuição do pão. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos ler 11, 23 em diante. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice, declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes
que comerdes este pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si próprio, e desta maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por esta razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que dormem. Amém? Vamos orar então, irmãos, pelo pão. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra. Agora, Senhor, está na mão do teu servo, Senhor, o pão que irá ser distribuído, meu Deus, para que a tua igreja possa estar ceando em comunhão uns com os outros. Pai querido, nós queremos consagrá-lo para a glória e a honra do teu nome, e os teus filhos, Senhor, possam se deliciar, Senhor, sentindo a tua presença, em nome